A gente está dando sequência aí no vídeo. Então, uma ferramenta de entrada, a palavra. Então, a mãe, quando conversa com a sua criança que está no ventre, psiquicamente, ela está passando por afeto, a criança não está entendendo, mas por uma questão de afeto, uma força psíquica agora com uma ligação, com uma conexão de afeto, está ocorrendo por meio da palavra. Então é uma entrada. Essa criança depois, quando ela crescer, ela vai usar essa mesma palavra como saída. Então a mesma palavra como saída. Por que saída? Porque ela vai conversar, ela vai verbalizar um perdão, ela vai contar a sua história, ela vai passar por uma sessão de terapia, ela vai passar por um aconselhamento, ela vai estar numa roda de amigos, ela vai desabafar, ela vai falar do que está sentindo, e você vai observar que quando uma pessoa fala o que ela está sentindo, muitas vezes essa pessoa ela tem uma grande melhoria. Por que ela tem uma grande melhoria? Justamente por causa disso. Porque dentro do ser humano tem essa força psíquica, e essa força psíquica ela tem algumas alternativas. Por exemplo, se ela sair errado, essa força psíquica, ela sai errado, então o problema ele continua, ele permanece. Se essa força psíquica ela sai da maneira correta, qual é a maneira correta? Aí já é uma verbalização correta, já é uma crença de pensamento correto, já é uma ação correta, uma resolução correta. E aí é que entra justamente você como um profissional, você como uma pessoa que vai estar cooperando, ajudando, fazendo análise, trabalhando com essa pessoa, emprestando, na maioria do tempo, seu ouvido, para que a pessoa possa então verbalizar para você. Essa verbalização tão somente ela resolve? Não, mas você vai perceber que na verbalização vai haver outros fatores que nós vamos falando aí que compõem essa força psíquica. Um dos fatores são o quê? Sensações. Então eu tenho aqui mais um quadradinho, que são as sensações. Essa sensação, desde o ventre, ela está na vida psíquica. E essa sensação, vamos pegar aí uma vida de uma pessoa que já tenha sofrido um trauma, um distúrbio por uma palavra em alguma época da vida. Aquela palavra lhe trouxe uma sensação, lhe trouxe um peso, lhe trouxe uma força. E essa força, esse peso, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa força, ela vai pegar esse peso, e na hora que ela estiver verbalizando para você, você vai ver um peso de sensação. Você vai ver que a voz da pessoa pode embargar, a pessoa pode chorar, a pessoa pode passar mal, a pessoa pode faltar o ar, a pessoa pode ter um pouco de tremedeira, a pessoa pode dar um apagão, não querer falar do assunto, e aí lógico, durante o curso você vai aprendendo outras ferramentas que, se isso ocorrer, de um apagão, por exemplo, é um tipo de um surto, você vai saber lidar usando algumas técnicas justamente para extrair aquela área que você não conseguiu visitar e que certamente ela tem um problema, tá? Então essa sensação, ela mora aqui na vida do ser humano. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe rejeitou a criança no ventre, ela não consegue ali verbalizar, ela não entende aí a verbalização, mas por uma sensação, força psíquica, ela é receptora dessa sensação. E aí essa pessoa ela vai acabar conciliando essa sensação junto com o seu histórico. Amanhã ou depois ela vai saber sobre a sua história, como é que ela foi gerada, como é que ocorreu durante a sua gestação, no ventre da sua mãe. E aí ela descobre que a história não é do jeito que ela pensava, sonhava, planejava, do jeito que a história é para ser. Então ela vai pegar essa informação, que vai trabalhar também como um fator psíquico de força, vai somar a sensação que ela teve desde o ventre, que é inexplicável, não tem como se explicar, mas é uma força psíquica que está trabalhando no ventre, e aí essa força psíquica certamente vai achar espaço dentro da vida dessa pessoa, e aí é onde começam os distúrbios, os problemas,
os confrontos e aonde necessita da intervenção. Intervenção é essa que, ao escutar e deixar a pessoa livremente falar, já contribui bastante, já ajuda bastante. E além disso aí, dessa contribuição, essa pessoa certamente ela vai estar tendo uma melhoria. Por quê? Porque nesse acompanhamento, nessa sessão, é necessário que você escute, mas que você comece a pontuar aquilo que você está percebendo que é um distúrbio, é uma dificuldade, é uma anomalia, e dentro desse distúrbio você começa a trazer algumas novidades de intervenção. Novidade de palavra, novidade de conhecimento, novidade de entendimento, e aí essa pessoa ela começa a ter ferramentas justamente para que ela possa promover uma mudança dentro de si, tá bom? Então, a gente continuar aí nessa força psíquica, essa força psíquica, ela é interessante, trabalha, eu acredito que você compreendeu. Se você não compreendeu, você me manda algumas perguntas, a gente vai estar respondendo via e-mail, e naqueles dias que a gente abre o chat pelo site, você que faz o curso pelo site. Você que faz o semipresencial, com certeza você está tendo também essa aula, mas você em classe vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, a sensação é mais uma. Então aqui eu tenho afeto paterno, materno, eu tenho afeto paterno, e aqui eu tenho mais uma, que é a sensação. Sensações que ocorrem desde o ventre, não é isso? E aí a gente tem mais. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter aqui, ó, a genética, a gente vai ter o instinto. A genética por quê? Porque você, como pessoa, ser humano, você herdou dos seus pais, avós e algumas pessoas dentro do seu círculo familiar. Você herdou algo genético. E essa genética vai trabalhar na sua mente, vai trabalhar na sua psique para você tomar decisões, para você se estabelecer como pessoa, a forma de agir, vai inserir também na sua personalidade. Então, a genética ela trabalha. Instinto. O instinto está ligado à nossa primeira memória, está ligado ao nosso inconsciente e vai trabalhar também como uma força psíquica. Quando se é uma briga, por exemplo, de trânsito, e aquela briga que infelizmente fica mais acirrada, uma das pessoas muitas vezes foge ali do raciocínio lógico, ele faz coisas que parecem um bicho. Então, entra numa briga, um mata o outro. Assim mesmo também, muitas vezes em briga de casal. Muitas vezes um dos dois, na briga, vai recorrer ao seu instinto. Ele vai se sentir em perigo, e esse sentimento de perigo vai alertar o seu instinto de sobrevivência. E nesse instinto de sobrevivência, uma das áreas mais conhecidas é matar ou fugir. Então, esse matar no requisito de lutar. Lutar ou fugir. Talvez essa palavra fique melhor. Lutar ou fugir. Que vai vir pelo instinto de sobrevivência. Então, esse instinto, como uma força psíquica, ele vai falar, por exemplo, aqui está a mente da pessoa. Ele pega e vai comunicar aqui a mente da pessoa para que a pessoa tenha uma ação. E aí ele vai agir pelo seu instinto. Então isso daí, você vai se deparar com muitas pessoas que quando elas vão lhe procurar, elas vão resolver coisas que estão na sua vida, estão ligadas ao seu instinto. É o instinto da pessoa que precisa ser ajudado, que precisa ter um entendimento, uma compreensão para ter uma melhoria. Então a gente já tem aqui o afeto materno, afeto paterno, a gente tem aqui as sensações, o instinto, a genética. E a gente também vai ter aqui o que eu chamo de modelo. O modelo, eu vou colocar aqui a busca. O modelo é justamente aquilo que o ser humano, auxiliado por essa outra força psíquica, força interior de busca, ele faz. O ser humano, ele busca. Então, é simples. Quando uma criança nasce,
Quem ensina ela a chorar quando tem fome? Ela está buscando alimento. Quem ensina ela a chorar se ela sente uma dor? Ela está procurando uma cura, ela está curando algo que aquela dor passe. Quem ensinou uma criança a amamentar no seio da mãe? Ela não faz nenhum treinamento, ela não faz nenhum cursinho para amamentar. Então, ela ali já busca o seio da mãe justamente para amamentar. Então, o ser humano, desde nascença, ele busca. E aí, se ele for acostumado a ouvir a voz dos pais, por exemplo, quando estava no ventre, ao nascer, passado poucos dias, quando os pais começam a falar, a criança começa a prestar atenção. Por que ela presta atenção? Porque ela está buscando aquela voz que para ela é conhecida já. Para ela já tem um significado emocional, um significado psíquico. Então ela vai estar buscando aquela voz. E aí a criança cresce, ela continua a sua busca. Tanto que chega naquela fase dos porquês. A criança chega querendo saber por que o azul é azul e o verde é verde. Então chega a fase dos porquês. Por quê? Porque o ser humano, dentro de si, ele tem um senso de busca. E esse senso de busca é que torna o ser humano criativo. Por isso, tantas invenções, tantas coisas criadas pelo ser humano, porque ele está buscando algo. É assim desde o nascimento do primeiro homem e da primeira mulher. Foi assim a descoberta do fogo, foi assim a descoberta do aço, da indústria, da tecnologia. Então, a criança, desde o seu nascimento, ela já busca. E ela também tem um modelo. Esse modelo vai trabalhar muito numa questão de repetição. Nós repetimos aqueles que nós temos por referência, seja essa referência boa ou ruim. E essas referências começam dentro do lar, essas referências começam dentro de casa. Os primeiros modelos que nós temos são os nossos pais, são os meus pais, são os seus pais. Então nós passamos muitas vezes a repetir. E essa repetição é uma condição psíquica. Há pessoas que vão repetir até o que elas não gostam. Por quê? Porque vai somar com a genética. Olha o tanto de força que vai somar. Vai somar a força genética, vai somar a força do instinto, vai somar a força do afeto ou falta de afeto, e ela vai começar a ter as suas ações. E dentro dessas ações, muitas vezes, ela vai repetir algo que ela muitas vezes vai lutar contra, mas vai estar no seu hábito. Então, existe uma classe de pessoas que vão estar com conflitos porque elas acabam cometendo erros que os seus pais cometeram. E os seus pais passaram esses erros porque são modelos. E esses modelos, eles são aprendidos. Mesmo que o pai e a mãe não cheguem e falem assim, ó, eu faço desse jeito, mas você tem que fazer do outro jeito. Ou o pai acha ou a mãe acha que está fazendo, talvez escondido. Então existe essa força psíquica chamada modelo que vai trabalhar na vida do ser humano. Existe essa força de busca que vai trabalhar na vida do ser humano. E por último, a princípio, tá? Porque essa composição depois ela cresce. Nós temos mais uma, que eu vou colocar aqui, que é uma das bases da psicanálise clínica, que é a libido. Essa libido aqui, ó. Ela é uma força psíquica. E na psicanálise clínica, para Freud, ele entendia que essa libido era uma força que se dividia para manter todas as outras forças. E essa libido, até quando a gente sair aqui de uma questão da formação do ser humano, sair do inconsciente, e a gente passar para situações que são conscientes ou subconscientes, essa libido também, na psicanálise clínica, vai passar para ações externas. Então a pessoa vai procurar um trabalho. Freud entendia que essa procura de trabalho e a força desempenhada para trabalhar era retirado dessa força aqui, ó, libido, tá bom?
Mas mais na frente a gente vai falar sobre cada uma dessas forças psíquicas e certamente você vai ficar aí sem dúvida, e caso haja alguma dúvida, só você mandar aí a sua pergunta e a gente com certeza vai estar procurando responder você, tá bom?